Isso desmonta bastante o argumento de que não tem nenhum tipo de interferência, não há nenhum risco para a investigação. Prisões preventivas, elas operam dessa forma, o objetivo é preservar a integridade da investigação. Então, como eu estava dizendo mais cedo, Elisa, o que a gente tem aí no caso da prisão de Alessandro Stefanuto é um movimento que aparentemente pode ter sido causado por ele próprio, por se tratar de uma prisão preventiva, mas a mancha para o governo do presidente Lula é forte de qualquer forma, né? E um pouco do que a gente vê aí nas manifestações do presidente da CPI é justamente a forma, o quanto esse tema tem potencial para se tornar uma bomba do ponto de vista político. A gente não está falando de qualquer assunto, a gente não está falando de qualquer desvio. Quando a gente fala de desvios que lesam aquelas figuras mais frágeis da nossa sociedade, aquela camada mais vulnerável da população, a gente tem uma sensibilidade muito grande do resto da opinião pública em relação a esse grupo. Então, é um pouco aquela coisa, do ponto de vista político, pesa muito mais para um grande gestor, um chefe de Estado ou um chefe de um executivo, a ideia de lesar os mais fracos do que a ideia de roubar de rico, sabe aquela coisa? Então, assim, quando a gente está falando de aposentados e pensionistas, claro, você tem alguns setores que têm privilégios, a gente sempre fala de mega aposentadorias como uma questão de benefícios que estão fora do padrão, mas a massa é de pessoas que dependem desse rendimento para sua subsistência básica. Muitas vezes um lar tem uma única fonte de renda, que é a aposentadoria de uma pessoa lá dentro. E às vezes acaba viabilizando, se vira com aquilo, né? Às vezes você está falando também de pessoas com grande grau de vulnerabilidade, uma pessoa que se aposentou por invalidade, por invalidez, que não consegue trabalhar. Então, todas essas camadas da sociedade são afetadas. Então, por conta disso, Elisa, o componente político acaba sendo muito enraizada. E essa mensagem de que, olha, tinha uma investigação em andamento, essas pessoas estavam sendo monitoradas. E olha, se elas tentaram, de alguma forma, interferir na investigação que as alcançava, tá aí o resultado.